essencial, né, que inclui varejo, logística, indústria, serviço em campo, e agora a gente vai falar sobre a parte de saúde. Essa parte de saúde, devido à pandemia, foi a área que a gente deu um foco muito grande, tá, nessa vertical, justamente para ajudar nesse momento aí tão importante que o país e o mundo está passando, tá? E, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, tá? Fiquem à vontade de fazer as perguntas e os questionamentos aqui pela própria ferramenta Zoom, e no final dessa live eu e o Levi vamos estar respondendo a todos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Essa live está sendo gravada e depois a gente compartilha com todos aí no nosso site, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Levi, vamos lá. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia aí, Guilherme. Obrigado aí pela introdução. Então, pessoal, conforme o Guilherme mencionou, a nossa ideia aqui, como foi nas outras lives que a gente passou, é trazer para vocês um pouco do panorama de cada uma das verticais do ponto de vista da Zebra, né? E como que a gente tem visto os cenários tanto da vertical como da posição de negócio, né? E do lado de tecnologia, o que a Zebra consegue atuar junto com os clientes, junto com os nossos parceiros, para ajudar vocês nas operações, né? Então, a apresentação ela é dividida em 3 partes. Primeiramente, a gente vai dar uma introdução de quem que é a Zebra para vocês, o que a gente tem feito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as verticais, e nessa apresentação de healthcare, diferente das outras apresentações, a parte da vertical está mesclada com os casos de uso, por um motivo que o cenário dos hospitais, para nós, ele é o mais distinto das operações. Então a gente vai ter uma entrada de equipamentos bem específicos de saúde no meio da questão operacional dos hospitais, né? Então, é um pouquinho diferente das outras apresentações para quem já viu as outras, né? Mas com esse mesmo foco, da gente querer falar um pouquinho sobre a vertical e como a tecnologia impacta dentro da vertical. Tudo bem? Então, vou começar aqui falando um pouquinho sobre quem é a Zebra, né? A Zebra é uma empresa de mais de 50 anos de mercado, onde o nosso foco está sempre ligado à parte de automação e captura de dados, né? Durante aí os nossos 50 anos, a Zebra foi fazendo algumas aquisições de marcas conhecidas desse nicho tecnológico de captura de dados, como Symbol, Motorola, Scion, e desde 2014 nós nos tornamos a maior empresa desse mercado, dessa vertical. Então, hoje a Zebra é uma empresa totalmente focada para todo tipo de solução que está ligado à identificação, coleta, captura e mobilidade para as operações. Outro ponto importante é a Zebra, ela trabalha 100% focada em canais. A gente não atua diretamente com o cliente na parte comercial. E o que a gente traz como parceria junto aos nossos representantes, aos nossos parceiros, é a questão de certificação, capacitação, preparação. Para quê? Para que os nossos parceiros possam trazer para os nossos clientes a mesma qualidade de atendimento que o cliente vai ter ao selecionar um equipamento Zebra, como é um equipamento premium de alta qualidade. Outro ponto importante que a gente trabalha é a questão de globalização da marca, né? A Zebra hoje ela tem presença em todos os continentes e a gente consegue trazer para os nossos clientes qualquer solução que vocês encontrem da Zebra, seja em operações da empresa de vocês em outros países, ou através de uma feira que você viu uma solução da Zebra, ou através de vídeos da internet, que você identifica uma solução Zebra que você acha interessante, ela é totalmente replicável aqui no Brasil. Esse é um ponto bem importante, por quê? Porque você consegue trazer soluções que a gente esteja vendo dentro em qualquer parte do planeta aqui para o país. E o contrário também é verdade. Caso você desenvolva uma solução na Zebra que as suas unidades de outros países achem interessantes, também é possível você replicar as soluções definidas aqui dentro para outros países. Tudo bem? O foco que a Zebra trabalha através de verticais nos traz para um posicionamento mais voltado
a entender a necessidade do cliente para depois desenhar os nossos equipamentos, né? Quando a gente fala da vertical saúde, ela é a mais especializada dentro da nossa linha de produtos. A gente tem todo um entendimento do negócio de saúde, onde a gente contempla hospitais, clínicas e atendimento. Por qual razão? Porque existem algumas características que a gente vai citar durante a apresentação que fazem essa vertical ter uma especialização necessária para que os nossos produtos possam ser utilizados em cada uma das situações, né? Quando a gente fala da questão de desinfecção, que está bem em, em destaque agora, né? A gente já trabalha com esse tipo de materiais que podem ser desinfectados, né? Então isso é bem importante quando a gente traz para o mercado da saúde. E tem alguns outros pontos que a gente vai mencionar também. Mas esse desenho da zebra de trabalhar através de verticais nos traz muito próximo das dores do cliente. Então, quando quem acompanhou as verticais viu que as linhas de produto elas vão mudando bastante de uma vertical para outra, e a razão disso é porque quando a zebra vai desenhar um produto, ela vai analisar as necessidades daquela vertical para colocar características específicas nos produtos para atender as regras de negócio. E hoje, né, o portfólio expandiu bastante, e aí a gente tem, vamos dizer assim, 8 linhas onde a gente classifica os nossos produtos, começando pela parte de impressoras de código de barras, onde a Zebra nasceu, então impressoras térmicas para geração de identificação, a parte de mobile compute, onde entram coletores de dados, nossos tablets, os dispositivos móveis, toda a parte de scanners, Scanning Sense, que aqui contempla tanto a parte de leitores de código de barras, quanto a parte da tecnologia de RFD. Uma divisão de Location, onde a gente tem soluções de localização em tempo real para ambientes fechados. Plataforma de dados, hoje todo o dispositivo Zebra ele gera informações que podem ser usadas depois na questão de gerência, distribuição de equipamentos, controle de bateria, entre outras funcionalidades. Toda a parte de software, a gente vai mencionar ferramentas de software que hoje estão disponíveis nos equipamentos, que vão permitir ganhos operacionais no uso das tecnologias Zebra dentro da sua operação. Toda a parte de serviços, toda a parte de serviços de manutenção que a Zebra provê, questão de software, de distribuição de software, questão de reparo de equipamentos. E quando a gente fala de serviços, a gente sempre fala de uma operação casada. A gente tem a parte dos serviços Zebra e a parte dos serviços do parceiro que vai trabalhar integrado. Então, a parte de manutenção, a parte de reparo de equipamentos com a Zebra e a parte de implantação, toda a parte de go live do projeto feito com o parceiro, né? E até mesmo a questão de supplies. Né? A Zebra tem uma linha de insumos hospitalares, insumos em geral de identificação. Né? No caso da vertical de healthcare, uma das nossas principais diferenciais são os insumos, que a gente vai falar de pulseira, de etiquetas para identificação. Durante a apresentação a gente vai dar mais detalhes, mas a gente tem, então, um portfólio completo que vai desde o momento que você vai gerar a identificação até o momento que essa informação vai entrar no seu sistema de gestão, que essa informação tem que ser transmitida. Tá? Então, a gente consegue cobrir o fim a fim dentro das operações dos nossos clientes, na parte de identificação e coleta. Esse posicionamento da Zebra, de trabalhar através de canais, desenhando os seus equipamentos baseado nas necessidades de cada vertical e ter um foco na parte de identificação, coloca hoje a Zebra como líder em toda a linha de produto que a gente trabalha. Hoje a gente estamos posicionados como número 1 para todos os nossos portfólios e em todas as regiões que nós trabalhamos. Isso é importante quando a gente traz essa informação para os nossos clientes, para quê? Para eles terem a certeza que na hora que eles definem, que eles escolhem por um produto Zebra, eles sabem que eles estão comprando aí qualidade, adquirindo produtividade por cima dos nossos equipamentos. Então, pessoal, como eu mencionei para vocês, a vertical de healthcare, a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho mais diferente, onde a gente vai entrando dentro da operação, vamos falar um pouco da operação e já vamos mostrar algumas soluções que estão dentro que são providas para essa vertical, né? A questão da ligação da Zebra hoje com equipes hospitalares, com soluções de tecnologias no ambiente de saúde, vem já de bastante tempo. A Zebra tem alguns produtos com
mais de 20, 30 anos que são focados ao ambiente hospitalar. A gente tem uma equipe interna de estudo, de tecnologia dentro do ambiente de saúde, e isso nos traz um conhecimento importante para quando a gente vai trazer um produto para cada uma das aplicações em saúde, a gente tomar o cuidado de atender as especificações técnicas, as especificações de negócio, as especificações de saúde que são necessárias. Né? A primeira questão que a gente vai colocar é quais são as características que durante esse tempo de análise a gente identificou como características necessárias para atendimento de uma solução dentro de um hospital, né? Dentro de uma área clínica, vamos dizer assim. A primeira questão são as características operacionais. Bateria e resistência operacional. Em relação à bateria, é muito importante que os equipamentos de mobilidade dentro de uma área hospitalar tenham a capacidade de atender um turno, tenham a possibilidade de ser substituídas. Então, imagina o seguinte, eu não posso ter um equipamento que ele vai ficar parado carregando a bateria. Eu tenho que ter uma bateria que troque a bateria do dispositivo para permitir que eu consiga operar 24/7, como é uma operação de atendimento dentro de um hospital. Né? E múltiplas formas de carregamento. Eu não posso, o hospital é um dos pontos mais restritos a pontos de energia, então não adianta eu ter um equipamento que eu vou precisar de uma tomada para cada equipamento. Eu não tenho essa disponibilidade dentro do hospital, eu não posso ficar utilizando réguas de alimentação. Então, eu preciso ter um equipamento, tem que ser o contrário, tem que ter um equipamento que com uma única tomada eu consiga carregar todos os equipamentos que são conectados a ele. E aí a gente vai para a questão da robustez física. De novo, falando desse tipo de ambiente, uma necessidade muito grande é a necessidade do equipamento ser selado, IP65 ou superior, para garantir que o quê? Que os líquidos que estão envolvidos nessa operação, principalmente quando a gente fala de computadores, atenda essa necessidade. Eu posso ter contato com líquidos, com amostras, e o meu equipamento tem que suportar esse tipo de contato. E a outra questão é a robustez mecânica. Né? Nós estamos falando de uma operação crítica, de alta disponibilidade, que não pode ser impactada por causa de uma queda acidental de um dispositivo. Então, são as que a gente chama aqui de características operacionais. Características sistêmicas. Quando eu estou falando de uma operação, e aí empresarial como um todo, é importante a gente ter a questão de um sistema operacional voltado a um ambiente que a gente chama de consumer, que é um ambiente iOS, um ambiente Android consumer que tem em celulares, ele não consegue atender a demanda de um empresarial, principalmente dentro do hospital, que é a questão de upgrade remoto, monitoramento do dispositivo, né, tratativa de erro na questão de suporte, como a gente faz para trazer uma solução para um problema. Né? Então, a gente tem que ter todo um sistema operacional que seja possível ser seguro, ter alta performance, garantir que a operação só vai ter acesso às funcionalidades do negócio, né, e não tenho acesso a ferramentas do mundo comum, do mundo consumer, né? A gente sempre fala assim, o time tendo acesso a YouTube, é tudo ferramentas que estão fora do mercado, da necessidade operacional. Né? E aqui tem uma questão importante que a gente pegou, né? Uma pesquisa da VDC, se o dispositivo suporta uma ferramenta de gerenciamento, eu posso ter um custo superior a 85% do valor padrão. Tá? Outra questão importante é a questão de performance de leitura. Né? Quando a gente fala de performance de leitura, a operação de saúde é um dos ambientes onde mais é necessário a leitura de um código de base. Primeiro, a leitura correta de um código de base. A gente tem a questão de leitura tanto do paciente, como de amostra, como de medicamento, como de prontuário, tudo isso sendo feito o tempo todo e tendo que ser garantido. Né? Então, quando a gente pensa em fazer isso com uma câmera de um dispositivo comum ou fazer essa leitura através de uma câmera de um tablet, por exemplo, o impacto disso na operação é muito grande, pela questão da velocidade de leitura, que tem um quadro exemplificando a diferença, né, de uma leitura em 100 milissegundos para 2 segundos. E um ponto que a gente não está apresentando aqui, mas que é muito crítico também,
é a questão de não leitura, né? A possibilidade de você não ler um código de barras com uma câmera padrão é de 1 a cada 3. Então, a cada 3 tentativas, cada 3 códigos que eu leio, eu não vou conseguir ler. Né? E no caso de um leitor de código de barras, essa estatística está em 0,01%. Né? Um ponto importante que a gente mostra aqui para vocês verem, ó, que apenas considerando uma operação simples de leitura de 20 leituras por hora numa operação, eu posso ter uma diferença de 4 dias de produtividade no ano para uma enfermeira numa única operação. Né? Se eu utilizar uma tecnologia que não voltada à leitura de código de barras. Né? E por final, toda a questão de higienização hospitalar. Acho que está cada vez mais em foco essa questão da higienização. Né? A Zebra atualizou todos os materiais dela, a gente fez uma revisão de todos os produtos, mesmo os que não são voltados ao ambiente hospitalar, para fazer uma revisão de ver quais são os materiais que podem ser usados na higienização dos nossos produtos, devido a essa questão da pandemia que trouxe de novo a discussão a questão de como eu faço para desinfetar um equipamento. Quando eu estou falando de um equipamento que está no front, na operação de atendimento, na questão de pronto-socorro, na questão de internação, um dispositivo móvel para mobilidade, no ambiente hospitalar, eu tenho que me preocupar mais ainda com isso. Tá? E aí a Zebra tem uma linha bem especializada, a linha de equipamentos HC, que a gente fala, que ela permite não só a limpeza pela mais larga seleção de materiais, produtos químicos que são usados na limpeza, mas também não possuem entradas de parafuso, ele é todo selado para quê? Para garantir que eu não tenha proliferação de bactérias e vírus em cima desse produto. Tá? Então isso é muito importante, a gente vai agora entrar um pouco em cada caso de uso para mostrar isso para vocês. Dentro do que a gente fala de soluções de saúde, a gente divide em 3 tipos de soluções que a Zebra pode prover dentro de um ambiente hospitalar. Primeiro, a identificação do paciente. E aí, quando eu falo de identificação, não falo só do paciente, falo do paciente, do medicamento, de tudo que está ligado ao paciente. Depois a gente vai falar um pouco de mobilidade corporativa, que é como uma ferramenta dentro do hospital pode servir para várias funcionalidades. E no final, a inteligência em tempo real, quando eu adiciono algumas novas tecnologias para essa operação. Começando pela questão da identificação do paciente, né? A identificação do paciente, visto nas nossas pesquisas, ela é um dos principais itens para garantir a segurança do paciente durante todo o processo hospitalar. Por qual razão? Porque no momento que eu identifico esse paciente de uma forma robusta, que não vai sair, que é quando se eu der um banho no paciente não vou assumir informação, eu posso higienizar a pulseira dele, eu posso fazer todas as tratativas do processo hospitalar e a identificação não é afetada, eu garanto que aquela pessoa, desde o momento que ela foi identificada, está sendo controlada como ela mesma. A mesma questão para amostra, para remédio, para medicamento, para acessórios que vão ser utilizados, até mesmo para a questão de identificação de ativos. E aí dentro da jornada no atendimento, a identificação ela vai estar presente em todos os pontos. Vai do momento da admissão, a parte de internação, laboratório, procedimentos, farmácia, administração de medicamentos, quando eu estou falando da questão de gravidez, associação mãe e filho do parto, né? E até mesmo eu ter a alta. Então, tenho todos esses pontos onde a identificação do paciente vai ser chave no processo hospitalar. E aí, a gente fazendo uma subdivisão, a gente vai ter as identificações que a gente fala do próprio paciente, que vão diretamente ao paciente, as amostras que estão ligadas a ele e aos medicamentos que vão ser utilizados para aquele paciente. Então, a gente tem aí 3 tipos de identificação que a gente vai trabalhar. Abrindo um pouco, né, eu vou falar na questão de identificação, prescrição, amostra, identificação de pacientes através das nossas pulseiras, as etiquetas de ativo, bolsas de sangue, etiquetas de ações do paciente e unitarização. Então, a gente cobre aqui tudo
as operações que a gente trabalha com identificação dentro do hospital. Quando a gente fala de uma identificação no hospital, a gente tem alguns pontos críticos que são durabilidade e a questão de não só da duração, mas daquela informação não se perder pela ação de agentes de desinfecção, né? Que é um cenário diferente, né? Então, imagina o seguinte, eu vou ter, no caso de uma pulseira de um paciente, processos como banho, processos como passar um medicamento que podem, se a etiqueta usada, se o material utilizado não suportar esses produtos, eu vou causar um erro de identificação. Isso é importante. Quando eu falo de uma bolsa de sangue, quando eu falo de uma etiqueta de amostras, pode acontecer dessa amostra, ter contato também com materiais de desinfecção, materiais de limpeza, e a etiqueta também não pode ser contaminada e nem borrada quando acontecer isso. Então, são pontos críticos que a gente tem que entender do lado de saúde, que o material de identificação tem que prover como solução. E aí a gente começa a trazer as soluções da Zebra, né? Quando a gente fala do ambiente hospitalar, laboratorial, nós temos sim impressoras específicas que podem ser utilizadas nesse ambiente, desenvolvidas em materiais higienizáveis. E quando eu falo da identificação dentro do hospital, eu vou ter uma segunda característica técnica, que é impressões que devem ser feitas em superfícies pequenas. É um tubo de amostra, é uma unidade unitarizada de medicamentos, e para isso, as impressoras padrão, que usam resolução de 200 dpi, elas não têm a melhor performance. Então, para toda a linha de solução de impressoras hospitalares, a Zebra trabalha com impressoras de 300 dpi, que são máquinas que eu consigo fazer impressões com maior quantidade de detalhes e em menor tamanho, possibilitando a leitura desse código. Além dessa impressora trazer a questão do plástico higienizável, ela foi desenhada para possibilitar o uso de um cartucho de Ribbon. O que é isso, pessoal? Todo mundo que trabalha com impressora térmica sabe que na área hospitalar é necessário a troca do ribbon das impressoras que ficam na farmácia, que geram as etiquetas de exame, que geram as etiquetas de amostra. E a gente sabe da dificuldade que é isso. O ribbon é uma fita química, né, uma fita que ela tem tinta, então a enfermeira, quando vai fazer a troca daquele ribbon, ela tem que fazer higienização posterior a isso. A gente sabe de todos os processos. Para evitar esse problema, a Zebra criou uma impressora que a troca do ribbon é feita através de um cartucho e não através do rolo de ribbon solto. Além de ela reduzir o tempo de troca para o time de enfermagem, ela elimina essa questão de contato com a fita. Então, ela traz uma operação muito mais segura, muito mais higiênica para a operação de troca de insumo. A ZD510HC, ela é a impressora que veio substituir a HC100, a impressora de pulseira mais conhecida do mundo, né, onde o foco é a identificação do paciente. A Zebra tem aqui uma solução completa de identificação de pacientes, que vai não só a impressora, mas os insumos que são desenhados especificamente para o ambiente de saúde, onde a gente leva em conta a dureza do material, então ele é um material super suave, que não vai afetar a pele do paciente, ele não tem nenhum material alérgico, que poderia gerar alguma alergia nos pacientes. Tem versões para adultos e infantil, que é importante, que a gente trata de diferente. Tem versão para vocês usarem em recém-nascidos. Então, tem todo um portfólio de impressão. E do mesmo conceito da impressora que eu apresentei anteriormente, as pulseiras, elas possuem o conceito de cartucho. Então, novamente, não tem a interação entre o time de enfermagem com os insumos. Ele vai colocar um cartucho e o cartucho vai imprimir de forma natural. Essas impressoras têm duração de até 14 dias com uma única impressora, sem a necessidade de troca da pulseira, garantindo que você possa fazer toda a parte de higienização, toda a parte de tratativa, de contato com o paciente, sem a contaminação ou remoção da informação impressa. Então, é uma solução completa voltada para a identificação de pacientes.
Também, a impressora também é feita em plástico higienizável, permite a higienização dela, ela pode estar dentro da enfermaria, dentro das farmácias, em qualquer operação que necessite da parte de higienização. E dentro disso, além dos insumos, a Zebra tem todo um portfólio de insumos voltados a essa operação. Como eu mencionei para vocês, as pulseiras, né? Mas além das pulseiras, a Zebra tem etiquetas específicas para identificação de amostras, etiquetas que têm alta durabilidade, etiquetas que permitem higienização da etiqueta sem a eliminação da informação. Uma tecnologia que a gente está trazendo agora, que é bem interessante, são as etiquetas térmicas diretas que não usam ribbon de alta duração. Mais para frente eu vou mencionar isso em um caso de uso bem interessante na questão de impressoras portáteis, mas é uma solução nova que a gente tem trazido aqui para o mercado. A gente identificou o paciente, necessariamente a gente vai ter que fazer a coleta das informações. E aí pode ser feito isso no beira-leito, isso daí vai ser feito no momento de internação, nos pontos de checagem de processo. E para isso, a gente vai ter que ter equipamentos de alta performance. E cada vez mais a Zebra está expandindo a linha de leitores, né? E o leitor, pessoal, diferente da impressora que fica na mesa, o leitor vai estar em contato com o time de enfermagem, com o time de coleta o tempo todo. E aí aumenta-se a necessidade dessa questão de higienização, de não proliferação de bactérias e vírus em cima dos equipamentos. A gente completou agora a linha de leitores, então a gente está trazendo agora para o mercado a linha DS2208, que são equipamentos HC de baixo custo. Eles são os nossos equipamentos de entrada. E aí a gente tem tanto a versão com cabo como a versão Bluetooth. Na versão Bluetooth, autonomia de 14 horas, e além dele ser desenhado com essa questão de plástico higienizável, a gente traz na linha de healthcare o que a gente chama de modo silencioso. A gente sabe que a questão do ruído dentro de uma operação hospitalar é muito crítica. Então, o que a gente fez? A gente fez um equipamento que quando você lê o código de barras, você pode programar ele para, ao invés de ele bipar, ele vai piscar uma luz na frente do código de barras, facilitando a identificação pelo time de enfermagem que aquela decodificação foi feita corretamente. Além disso, a gente sabe da grande utilização de tablets e notebooks hoje numa operação de beira-leito, por exemplo, de coleta de informação. Ele também vem com uma ferramenta que facilita a integração do scanner diretamente com o notebook, principalmente quando ele é Bluetooth, né, para facilitar a questão de pareamento, de conexão entre os dois dispositivos. Ele é o nosso equipamento de entrada, né? Aí a gente tem alguns cenários mais complexos, onde eu tenho etiquetas muito pequenas, onde eu tenho uma operação muito crítica, e aí a Zebra tem uma versão avançada, que é a série DS8100, onde ele tem a máxima cobertura para o ambiente hospitalar, né? Então ele suporta qualquer tipo de material de higienização, né? O DS2208 ele tem um range, o DS8100 o range dele é 20% maior. O modo noturno dele, além de ele acender a luz, ele tem a questão de vibração. Ele tem também o modo lanterna, que ele pode ser utilizado como uma lanterna para o enfermeiro em atendimentos noturnos, para facilitar a questão de ver uma informação, a questão de olhar para o paciente. Então, ele traz todo um conceito. E, além disso, ele traz muito mais ferramentas de gerenciamento. Hoje, ele é uma solução praticamente completa, onde a gente tem ferramentas que permitem a integração dele com redes, em ambientes com rede Wi-Fi, sem interferir na rede Wi-Fi. Ele tem um medidor de bateria no próprio dispositivo, então o time consegue ver sem ficar preocupado qual é o nível da bateria do leitor, né? Ele faz análise dos códigos de barras capturados, então para o pessoal, principalmente de análise clínica, para o pessoal que faz muita leitura de amostra, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer diversas leituras e os códigos com maior dificuldade ele grava na memória dele. Então imagina o seguinte, você está recebendo uma informação do banco de sangue e está com dificuldade para leitura de código, ele vai gravar essas informações, depois você pode tirar um relatório e ele vai falar assim, os 3 códigos com maior dificuldade vêm da área do banco de sangue, da parte de unitarização, e aí dá para vocês atuarem na tratativa dessa informação. Então ele traz esse conceito também. Então ele seria hoje a nossa
principal ferramenta que a gente indica para operações críticas, onde eu tenho muita coleta de dados, como a parte de análise clínica e principalmente a parte de beira-leito, onde eu trabalho em ambientes com um alto índice de leitura de código de barras. Acabando essa questão da identificação do paciente, a gente vai para a parte de mobilidade corporativa, né? Na mobilidade corporativa, o que a gente está tratando? Principalmente a questão da adoção de mobilidade dentro da operação hospitalar. E aí, quando a gente fala de mobilidade, a gente vai mostrar para vocês que o conceito de mobilidade pode ser ainda maior do que hoje é utilizado. Assim como a identificação, a mobilidade também passa por todos os processos do hospital. Vou falar de admissão, diagnóstico, os processos de tratamento, o tratamento e a recuperação em leito. Todos esses processos, eu posso ter ferramentas de mobilidade que vão me trazer ganhos dentro da operação. A gente separa aqui em 3 funcionalidades básicas. A primeira é comunicação. Quando a gente fala hoje de um time de enfermagem, todo o corpo clínico, eu tenho que me comunicar com o corpo clínico. E qual que é a ferramenta? A gente pode trabalhar com telefone, rádio, bip, pagers, a gente tem N ferramentas tecnológicas, só que normalmente elas não são unificadas, né? Então eu vou ter um rádio e um telefone, eu vou ter e um notebook, né? Como a gente faz para trazer tudo isso numa única solução? E eu tenho que ter acesso ao sistema de dados e também a questão de controle de fluxo de trabalho. Quando a gente fala de mobilidade dentro do ambiente corporativo, a principal ferramenta hoje no mundo enterprise é o Android, né? Ele é a ferramenta que consegue atender todas as necessidades, né? E qual que é o ponto crítico aqui? O ponto crítico aqui é, como eu mencionei para vocês, uma operação de hospitalar, ela vai demandar características técnicas que o Android puramente, o Android consumer que a gente encontra nos celulares, ele não atende, né? Eu não tenho como bloquear o uso do dispositivo, eu não tenho como gerenciar ele de forma remota, instalações massificadas. A Zebra, entendendo essa questão do Android, ela criou uma tecnologia dentro do Android que a gente chama de tecnologia Emacs, onde a gente implementou em todos os nossos equipamentos, na parte do sistema operacional, essa tecnologia que permite vocês bloquearem o uso do dispositivo, criarem uma interface segura para o time operacional, bloquear as ferramentas que não são necessárias, possibilitar gerenciamento e instalação remota de forma massificada, né? Tudo isso sendo componentes do próprio equipamento que a gente oferta. Então, a solução da Zebra hoje, quando a gente fala de um dispositivo Android, ele é uma solução completa, somado com a somatória de hardware e software. Em cima dessa tecnologia Max que a Zebra criou, a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente chama de Zebra Mobility DNA, que ele permite que a criação de ferramentas voltadas à produtividade. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de softwares que a gente tem dentro do dispositivo, que permite a gestão da bateria, que permitem vocês monitorarem quando a vida útil da bateria do equipamento vai terminar, ferramentas de comunicação para unificar um único dispositivo, né? Então, é todo um portfólio que vai trazendo soluções agregadas, né? A gente vai falar hoje de um equipamento que foi desenhado para a operação hospitalar e clínica. O desenho desse equipamento é o quê? Que ele seja o único equipamento que o time clínico vai utilizar. Então, ele não precisa de um computador, ele não vai precisar de um scanner de código de base, ele não vai precisar de um telefone, ele não vai precisar de um radiocomunicador. A família TC5XHC vai prover todas essas soluções num único dispositivo. E o que é interessante? Ele é um equipamento desenhado com as características higienizáveis que a gente apresentou para vocês em outros cenários. Então, vamos lá. Como que ele vai trabalhar essa questão? Primeiro, a gente vai trabalhar a questão de coleta de dados. Ele tem um leitor integrado para ele. Então, eu não preciso daquele conceito notebook mais um leitor de código de barras. Na parte computacional, ele usa Android Enterprise, seguro, que permite todas as customizações que eu mencionei para vocês. E para comunicação de voz, ele possui uma ferramenta que permite tanto a questão
de acesso à voz, como uma ferramenta de rádio PTT, como no cenário hospitalar a ferramenta que a gente mais utiliza é a conexão direta com o PABX. Então eu elimino a necessidade do time de enfermagem, time de atendimento andar com um computador, um notebook e o telefone, um ramal móvel. Esse dispositivo substitui todas as operações. Então, como a gente está mostrando aqui para vocês, acesso ao sistema de gestão hospitalar, conexão com o PABX VoIP. Uma coisa muito importante, a tela dele é dual, então permite que vocês usem com luva ou sem luva a tela do dispositivo. Isso é importante quando a gente fala da questão de garantir que o time de enfermagem não precisa retirar a luva para acionar a tela do dispositivo. Bateria com duração de mais de 14 horas e permite carregamento em múltiplas posições e, além disso, permite substituir as baterias. Então, eu consigo operar 24/7, leitor de código de base integrado de alta performance, gerenciamento e uma plataforma que permite que um único dispositivo atenda todas as necessidades hospitalares. Então, ele é hoje o principal produto da Zebra que a gente tem implantado na maior parte dos hospitais que usam produtos da nossa marca. Um detalhe maior na ferramenta de comunicação, pessoal, ela é uma ferramenta que pode integrar tanto o time clínico como os times periféricos, como hospitalidade, todo o pessoal de manutenção, através do Workforce PTT Pro, que é a ferramenta que, ao invés de substituir o telefone, vai substituir os rádios comunicadores do time de suporte. Então, imagina o seguinte, a gente está tirando aqui com um único dispositivo, um leitor de código de base, o notebook da parte de gestão hospitalar, o telefone e agora o rádio. Então, em uma única plataforma, em um único equipamento, eu estou juntando 5 ou 6 funções diferentes feitas por 4 equipamentos. Então, é uma solução que tem total integração com o ambiente hospitalar e que provê todas as ferramentas num único equipamento. Além da questão da mobilidade na parte computacional, a Zebra trabalha muito a questão da mobilidade na parte de geração da identificação. E aí a gente trabalha com a questão das nossas impressoras portáteis. E as impressoras portáteis, elas possibilitam não só a identificação de pacientes, de amostras, dentro da operação hospitalar, mas como também podem ser usadas em operações de home care. Imagina uma coleta de exame no paciente, na casa dele. Hoje vocês têm que trabalhar com a impressão, com etiquetas pré-impressas que vocês vão levar, gera toda a questão de se eu perder uma etiqueta, como eu vou fazer essa identificação. Com esse tipo de solução, a etiqueta vai ser gerada na hora, após a coleta, e você consegue, no momento da identificação, gerar a correta etiqueta para aquela coleta. E aí a gente fala assim, por que é importante gerar etiqueta no local de atendimento? A gente tem alguns números aqui que são bem interessantes. 12% dos números a erros de cirurgia estão ligados a erro de identificação. Outra questão, outros números que a gente está mostrando aqui, 37% dos erros de aplicação de etiquetas ocorrem no processo de coleta, devido ao manuseio das etiquetas. Foi o exemplo que eu mencionei para vocês. O pessoal vai fazer a coleta, leva as etiquetas pré-impressas, são normalmente várias etiquetas, e a pessoa que está fazendo a coleta tem que definir qual etiqueta é a correta daquela amostra. Sendo que com uma impressora de geração em tempo real, eu posso eliminar todos esses processos de erro. Aqui a gente tem um passo a passo de como seria esse processo. Então, eu leio a pulseira do paciente, eu faço a coleta, eu gero a etiqueta no momento, e aí eu valido que eu fiz a aplicação da etiqueta. E aqui a gente fecha o processo, reduzindo a identificação errada de amostra contra paciente. Feita a questão da parte de mobilidade, a gente vai entrar na parte de inteligência em tempo real. Esse aqui é a junção de várias tecnologias que a gente tem e de alguns casos de uso diferentes que a gente apresenta para os clientes. Aqui nós estamos falando do quê? Onde eu vou pegar informações que eu coletei e gerar em tempo real soluções para a operação hospitalar.
A gente separa aqui inteligência do paciente, inteligência na equipe e inteligência nos ativos. E aí a gente tem algumas soluções bem interessantes para trazer para vocês no que a gente fala aqui. A primeira questão que vem nessa questão de inteligência é o RFD dentro dos hospitais. É um dos cenários onde a tecnologia de identificação por radiofrequência é mais utilizada. E aqui a gente está dando exemplos claros de onde a gente pode ter essas aplicações da tecnologia com casos de uso já reais que acontecem hoje em dia aqui no Brasil mesmo. Né? Então a gente tem a questão de controle de farmácia, você fazer o controle dos medicamentos que estão dentro da farmácia para você saber a validade, saber o conceito no caso dos materiais que estão feitos em consignamento, controlar corretamente a operação de consignado. Né? Quando a gente fala de ativo, toda a questão de gestão de ativo dos equipamentos de engenharia clínica, empréstimo, tempo de manutenção, identificação de quem retirou, inventários por andar, tudo isso é possível trabalhando com essa tecnologia. Localização de itens, né, baseado no inventário. O controle de OPME, né, órteses e próteses e medicamentos especiais, uma das principais aplicações dentro de uma operação hospitalar, pela facilidade de identificação dos itens, pelo alto valor agregado, pelo controle de forma automatizada, eliminação de mão de obra para ficar fazendo um inventário de um item que vai estar sempre armazenado numa área fechada. Né? Então a gente consegue. Então, como vocês podem ver, a tecnologia de RFID ela possibilita uma quantidade muito grande de operações em tempo real que vai permitir com que eu tenha grandes ganhos na utilização da tecnologia dentro da operação hospitalar. E avançando um pouco mais, né, a gente pode falar até mesmo dos sistemas de localização. E aí dentro de um ambiente de hospitais, a gente pode somar algumas tecnologias como tecnologias de RFD passivo e também o novo cenário que a gente trabalha, que é a questão utilizando tags Bluetooth, tags BLEs da Zebra, para a parte de localização. E aí, aquele terminal que eu mostrei para vocês, o TC5XHC, ele entra com mais uma funcionalidade. Né? Ao invés de eu ter que espalhar vários leitores, vários portais por todo o hospital para fazer a gestão desses ativos, eu posso ter o time de enfermagem, o time de atendimento, que já utiliza esse equipamento para todas aquelas funções, habilitar ele para monitorar ativos e locais por onde o time de enfermagem está passando. Então, imagina que eu vou estar espalhando, como a gente está mostrando aqui nessa imagem, tags de localização e tags de ativos. E aí o time de enfermagem, o time de atendimento vai estar andando com um dispositivo que vai coletando essas informações e ele vai somando a questão. Tag de localização mais tag de ativo, e eu posso fazer um inventário em tempo real da minha operação, usando o meu time que já está fazendo as outras atividades. Então, não vou estar pedindo para ninguém fazer o inventário. O time de enfermagem que está fazendo todo o atendimento, por ele estar se deslocando durante o trajeto, ele vai estar coletando as informações e atualizando isso na nossa plataforma de localização em tempo real. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar aí de tecnologias que a gente está trazendo para a vertical de saúde, né? Bastante coisa nova, coisas diferentes, voltadas muito à parte de produtividade e de como a gente resolve os problemas do dia a dia do hospital. Né? Eu chamo agora o Guilherme aqui para caso a gente tenha alguma pergunta e também para a gente fazer o nosso encerramento aí. O Guilherme. Perfeito, Levi, muito obrigado. Excelente essa apresentação. Eu vou dar uns 5 minutinhos aqui, 2 minutinhos para o pessoal colocar as questões das dúvidas e tal, para a gente poder discutir e responder a eles, tá? Não, e caso o pessoal queira depois, também vocês podem mandar por e-mail os questionamentos que a gente também pode responder, né, Guilherme? Perfeito, Levi, muito bem colocado. E aí, pessoal, vamos dar um minutinho só para ver se tem alguma pergunta, para a gente poder encerrar essa nossa série de lives aí, que foi muito produtiva. Por enquanto não teve nenhuma pergunta.
Só lembrando, a gente vai estar subindo essas lives todas que a gente fez para o nosso site, tá? Até para compartilhamento e multiplicação da informação que a gente trouxe aí. O Levi muito bem comentou aqui, muitas novidades. Essa área de saúde é uma área que a gente tem apostado bastante. Essa solução de rastreamento, RFID, de localização, uma gama de informações aí adicionais muito interessantes. Alguns casos associados como Albert Einstein, enfim. Então, se vocês quiserem mais informação, a gente está apto a poder mostrar e discutir. Então, Sérgio, show. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Pode deixar que a gente vai estar agendando essa apresentação aí. Eu conversei com o Levi antes, inclusive, e depois a gente vai estar te ligando para a gente bater um papo. Tá bom, Sérgio? Obrigado mesmo. Obrigado aí pela participação, inclusive, Sérgio. Então, pessoal, então é isso. A Animal Tecnologia agradece muito a participação de todos. Foi uma rodada aí desde segunda-feira, né, de 5 lives de diversas verticais importantes e que trazem, nesse momento crítico que a gente tem vivido no mundo, soluções de alta disponibilidade, robustas, para atender a todo o mercado e essas áreas críticas e urgentes aí que a gente tem apoiado bastante. A Animal Tecnologia tem se disposto aqui, tem disposto o time para poder atender muito bem, tá? Agradeço imensamente a todos. Como o Levi mesmo colocou aí, essa gama de soluções, nós temos equipamentos aqui disponíveis para homologações e testes. Então, contem com o nosso time aqui comercial, nosso time de laboratório, nosso time de projetos para desenhar a melhor solução e ajudar vocês em todas as fases do projeto, tá? Levi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela grande participação. Obrigado, Newton. E agradeço imensamente a todos os clientes, os parceiros que têm participado. E, mais uma vez, a gente vai estar publicando toda essas apresentações no nosso site. Pessoal, muitíssimo obrigado. Levi? Obrigadão, gente. E aí a gente aqui, muito obrigado. Imagina, obrigado aí. Até depois as próximas lives aí que foram sensacionais. Até a próxima, Guilherme. Obrigado, gente. Até mais. Pessoal. Um grande abraço. Obrigado pelo tempo despendido aqui.